Bem-vindas e bem-vindos. Sou Camila Salmori. Vamos continuar hoje com a nossa aula sobre inteligência artificial, vendo sobre privacidade e proteção de dados pessoais no uso da inteligência artificial. Quando nós falamos de proteção de dados, algumas questões sempre surgem. Quais são os limites dos usos de dados pessoais em sistemas treinados com decisões judiciais? Se nós vamos começar a desenvolver nossas inteligências artificiais para o judiciário, como treinar elas com dados pessoais? Quais dados nós podemos inserir no sistema, como prompt, como arquivo? Como evitar que os algoritmos reproduzam vieses históricos, né? Vieses raciais, de gênero e socioeconômicos. E até onde é legítimo delegar tarefas sensíveis, como a sugestão de minutas de sentenças a agentes não humanos. Nós vamos abordar essas questões hoje nas próximas aulas, começando pela visão da proteção de dados. A nossa proteção de dados brasileira, ela é fortemente influenciada pela visão europeia. E a visão europeia, ela não é tão nova assim, mas também não é tão antiga. A gente começa a falar sobre isso em 84. E a atual regra da União Europeia começou a ser discutida em 2012. Ela só entra em vigor em 2018, mas ela começou a ser discutida lá em 2012. E isso mostra um pouco de toda a questão da dificuldade de regular assuntos tão amplos. Então, a internet começa a ganhar voz e a ter mais velocidade, né? Ali em 1995, começa lentamente. No ano 2000 já começa a ter as primeiras redes sociais. E a partir daí começa a ter o compartilhamento de muitos dados. A União Europeia, então, se debruça sobre isso, começa a discutir a questão, mas uma regulação que seja unânime entre todos os países lá, só chega em 2018. E daí, na sequência, vem a nossa regulação fortemente influenciada pela europeia. Olhando a nossa legislação, né? Quais são os princípios que nós temos? O princípio da finalidade, esse é um dos princípios mais básicos da proteção de dados. Eu só preciso pedir um dado se ele for necessário. Então, quantas vezes você já foi até uma academia ou você foi até uma loja e, ao fazer o seu cadastro, pediram dados para você declarar sua raça, para você dizer seu estado civil? Qual a necessidade disso? Será que realmente precisamos captar esses dados? Adequação é a necessidade de que o dado pedido ele esteja adequado com a finalidade que ele vai ser utilizado. Então, novamente, precisa a academia ou precisa a loja desse dado? Ele vai ser utilizado para quê? Tem adequação? Necessidade, que vem do mínimo indispensável. A academia precisa desse dado, a loja precisa? Pode ser que chegamos a uma conclusão que sim, que é necessário, mas essas questões deveriam ser levantadas por quem faz o questionário, por quem decide quais dados serão coletados. O livre acesso, quem vai poder consultar esses dados? Como esses dados vão poder ser consultados? Se pegaram os meus dados, eu tenho o direito de saber quem tem os dados sobre mim e como esses dados são tratados, o que se diz sobre mim. E a qualidade dos dados, garantir que eles sejam exatos, claros, relevantes e atualizados. Então, mais uma vez, a possibilidade de eu perguntar, saber, inquirir quais dados tem sobre mim para que eu possa assegurar que esses dados estão corretos. Veja que muitos desses princípios no Brasil ainda estão no nível abstrato, nós não temos eles de fato implantados. Outros princípios da transparência, né? Saber ter informações claras e acessíveis sobre que dados são coletados, por exemplo, quando ingressamos no Projude, quais dados são coletados, quando ingressamos no Copilot, quais dados são coletados. Segurança, ter a certeza que esses dados estão protegidos. Então, hoje,
Por exemplo, no Projude nós sabemos, para ingressar no Projude nós temos 2 camadas de autenticação. O que que isso nos dá? Um nível de segurança maior, sabendo que os dados que estão lá estão protegidos por essa dupla segurança, por criptografia, em repouso e em uso. Faz parte da proteção de dados e da privacidade a gente assegurar isso e deixar claro, tanto para o usuário quanto para quem lida com os sistemas. A prevenção, que é o gerenciamento de risco, a não discriminação, que a gente já falou antes na parte ética. Os dados, eles têm que não podem ser usados para fins ilícitos, abusivos ou discriminatórios. E a responsabilização e a prestação de contas, que deixa claro como que está sendo feito esse tratamento de dados, com documentação e com transparência para toda a sociedade. Por fim, ainda tem alguns princípios que regem, e um deles é a minimização de dados. Ele é considerado um subprincípio da finalidade no Brasil e não ganha um destaque tão grande, mas na doutrina europeia ele é muito visado, que é essa questão de se coletar apenas os dados adequados, pertinentes e proporcionais. Preciso perguntar, inquirir a pessoa sobre estado civil, sobre raça, sobre orientação sexual, se eu estou fazendo um cadastro tão somente para ela entrar na academia, por exemplo. Então, ter em conta essas questões. E saber que esses princípios, eles perpassam todo o momento dos dados, desde a coleta até o armazenamento, até a exposição, ou seja, até o momento que nós, magistrados, vamos lidar com esses dados e decidir se a gente vai trabalhar com esses dados dentro de uma inteligência artificial, se ela vai ser uma inteligência artificial aberta ou não, que tipo de dados eu posso inserir num chat GPT, que é aberto, que tipo de dados eu não posso inserir, e talvez eu possa inserir no Copilot, que é uma IA generativa institucional. Então, essa é a importância de nós, enquanto magistrados e magistradas, conhecermos sobre a LGPD. Dados pessoais e dados sensíveis, aqui uma das distinções principais, né? Dados pessoais, nome, CPF, endereço, e-mail, telefone, data de nascimento e número de documento pessoal. Dados sensíveis, origem racial e étnica, convicções religiosas, opinião política, filiação sindical, dados biométricos, dados genéticos, informação sobre saúde ou vida sexual, orientação sexual. Qual é a diferença em termos de proteção? Os dados pessoais, eles são protegidos pela LGPD no nível normal, mas os dados sensíveis, eles têm uma proteção reforçada e daí o tratamento com eles é restrito. Então, também, quando nós vamos olhar o que nós podemos inserir como informação, seja digitando como prompt num chat GPT, seja como arquivo, fazendo o upload de um processo, nós temos que pensar sempre nessa diferenciação. Dados pessoais, dados sensíveis, sistema aberto como o ChatGPT, sistema fechado como o Copilot. Fundamentos para o tratamento lícito. Daí a LGPD traz questões que demonstram quando que se poderia tratar esses dados pessoais, né? Como que a gente poderia tratar, é um rol extenso, mas o que nos interessa aqui para o judiciário é pensar quais são os fundamentos jurídicos para que eu possa utilizar esses dados numa inteligência artificial generativa, que eu possa inserir esses dados num Copilot, por exemplo. Então, são obrigações legais, né? Quando nós fazemos isso, nós estamos cumprindo com a nossa obrigação. Nós devemos dizer a prestação jurisdicional, e dizer a prestação jurisdicional envolve talvez utilizar de certas ferramentas, por exemplo, colocar os dados no Projude, que já é um sistema em nuvem. Então, é ter esse conhecimento para entender em que hipótese legal nos encaixamos. Políticas públicas também, eventualmente os dados que estão conosco, nós podemos trabalhar com eles para a implementação de políticas públicas. Nós trabalhamos dentro do tribunal com uma série de políticas e projetos, é possível tratar dados pessoais dessa forma, e também pelo exercício regular para utilizar
em direitos de forma legítima. Então, quando vamos analisar os direitos dos outros, eventualmente temos que passar pela análise de dados pessoais deles ou de quem se contrapõe, também se justifica. Então, essas seriam as 3 principais justificativas, para o uso dos dados pessoais no Poder Judiciário. O consentimento nem sempre é necessário nesses casos, porque nós temos a base legal. Controlador e operador de dados. A LGPD ela traz 3 funções, eu vou passar bem rapidinho, mas é o controlador, o operador e o encarregado. Basicamente, quando eu vou fazer um processo aqui, eu vou criar uma inteligência artificial, por exemplo, vou usar uma nuvem. O tribunal é o controlador. Ele que decide a finalidade, como que esses dados vão ser tratados. E a empresa que eu contrato, por exemplo, quem eu contrato para desenvolver esse sistema, ela vai lidar com esses dados, é ela que desenvolve e treina o modelo, mas ela executa as ordens do controlador. E o importante é que a responsabilidade aqui é solidária, os dois respondem juntos. O encarregado é, por fim, uma posição central dentro da entidade, porque é ele que decide como que vai ser feito o tratamento de dados pessoais. E nós temos que ter um encarregado em cada tribunal. As tensões entre a LGPD e a aplicação da IA generativa no judiciário estão ligados, sobretudo, ao tratamento massivo de dados, que é isso que eu disse. Como que a gente vai decidir saber onde podemos inserir e quais dados podem ser inseridos em que tipo de inteligência artificial generativa? Porque lembrem, nós respondemos solidariamente, nós respondemos pelo que nós inserimos no sistema, então é importante nós termos o conhecimento, porque eventualmente nós seremos responsabilizados. E um dos grandes riscos é a reutilização desses dados por essas inteligências artificiais. Essa é a grande discussão. Fora eventual vazamento de dados, como já aconteceu lá no início do ChatGPT, que um hacker acabou tendo acesso a 1% dos dados inseridos no sistema, o que não é pouco. Enquanto recomendações, o CNJ trouxe essa pesquisa aqui no ano passado, publicado no meio do ano passado, e uma das recomendações que ele traz é não incluir dados pessoais ou informações confidenciais em prompts. Então, quando eu vou inserir a informação no sistema, eu não devo inserir dados pessoais para usar IAGs externos, que é o que veio regulamentado na resolução 615. Então, no ChatGPT, por isso que nós não devemos utilizar o ChatGPT, por isso que o tribunal nos proporciona o Copilot, que é uma inteligência artificial generativa institucional, porque ela está dentro da nuvem do tribunal e o que está ali não é retreinado. Então, ela está alinhada com as diretrizes do CNJ. Não inserir esses dados, por exemplo, no ChatGPT, no Gemini ou em outra IA aberta. Por fim, aqui eu trago uma discussão que está chegando na Europa sobre a reutilização de dados e o desvio de finalidade. Como que esses dados, para que esses dados estão sendo utilizados, como eles estão sendo utilizados e se essa reutilização seria compatível com a LGPD. Nós temos riscos, né, que eu já falei, do vazamento, do armazenamento de nuvem, das empresas estrangeiras que coletam e podem eventualmente usar esses dados e o compartilhamento indevido dos dados com os terceiros. Hoje, o panorama internacional, o nosso padrão de ouro é a regra europeia, mas a nossa é, sobretudo, muito baseado nela. E um paradoxo trazido hoje pela Europa na medida que precisamos desenvolver inteligências artificiais generativas e para que elas não sejam discriminatórias, nós precisamos adequar as populações, como coletar menos dados. Se a gente não coleta dados, se eu não sei a raça, como que eu posso garantir que eu vou treinar a minha inteligência artificial para ela não ser discriminatória e eu adequar raças, a proporção entre brancos e negros, por exemplo? A gente vai ver isso numa aula mais para frente. E, por fim, a governança na IA no judiciário passa
por avaliações de impacto, por códigos de conduta, por contratos e cláusulas de proteção e pela participação conjunta dos tribunais, das agências, do Conselho Nacional e do Tribunal de Contas. Então, a LGPD ela não deve ser vista como um obstáculo, mas como uma bússola que vai nos guiar no correto uso das IAs generativas. Era isso, muito obrigada.